Olá, que tal? Tudo bem? Para você que acompanha o Guia Cash, eu sou o Rodilson Silva e trago para vocês hoje uma entrevista com Carlos César Meirelles Vieira Filho. O César Meirelles, presidente e CEO da ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos. O César tem formação em Administração de Empresas e Marketing pela Universidade de Pernambuco, mestrado pela Universidade Federal da Bahia, Conselho de Administração e Conselho Consultivo pela Fundação Dom Cabral e MBA em Relações Internacionais e Governamentais pela FGV. Tem mais de 35 anos em grandes organizações, ocupando posições de diretoria e executivo sênior em empresas como Paranapanema, Promo Bahia, TPC, Grupo Lachman, Santos Brasil, Catoen Nat, Multilog, e atua desde outubro de 2012 como presidente da ABOL, Associação Brasileira de Operadores de Logística, e desde 2016 como vice-presidente da Alalog, Associação Latino-Americana de Logística. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, César. O prazer é todo meu, Rodilson. É uma satisfação muito grande. Desde já quero agradecer e mandar meu abraço a todos aqueles que nos acompanham. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir. Minha primeira pergunta para você, visto que grande parte da sua carreira e educação foi desenvolvida na região Nordeste, onde nós somos conterrâneos, eu nasci também na região da Bahia, próximo de Feira de Santana, e você nasceu em Salvador e obteve suas graduações entre Pernambuco e Bahia. E visto que você já está há mais de 35 anos atuando no meio da cadeia de suprimentos, eu gostaria de saber como começou a sua paixão pela logística. Antes de mais nada, é uma imensa satisfação tomar a ciência de que você é meu conterrâneo. É uma alegria muito grande. Eu tenho um orgulho muito grande de ser nordestino. Eu costumo dizer que ao longo da minha vida, eu nasci baiano, soteropolitano, nascido em Salvador, e logo depois tive uma passagem curta, como quando criança no Rio de Janeiro, voltando a Salvador, mas como você bem mencionou, eu fiz os meus estudos entre Pernambuco, Recife, e Bahia, Salvador. Então eu me tornei um pernambaiano durante um bom tempo. E já estando em São Paulo desde 2002, eu já me considero um soteropaulistano. Muito bem, é interessante essa trajetória, porque a logística, ela sempre passou a estar presente na minha vida desde cedo, Rodilson. Eu me formei em administração, como você mencionou, lá na Universidade de Pernambuco, e comecei a trabalhar na indústria. Eu nem coloco essa passagem no meu currículo, porque foi lá no início, mas foi uma passagem muito importante. Eu tive lá em Pernambuco, na Companhia Siderúrgica do Nordeste, que há muito tempo deixou de existir. E foi na área de projetos e contratos. Ali eu me deparei com a importância não só dos projetos e das cadeias produtivas que a Companhia Siderúrgica atendia, mas também da fundamental necessidade de se estruturar uma logística absolutamente adequada àquela complexidade de bens de capitais. Bom, eu ali me estagiei e iniciei minha vida profissional na Cosinor, quando fiz o meu pós-graduação, primeiro em marketing, também lá na Universidade de Pernambuco. Naquela época, vivíamos momentos muito desafiadores, eu estou me referindo ao final da década de 80. Muitas crises estruturadas me levaram a retornar à Bahia, porque ainda que a crise fosse nacional, o ambiente de crise desafiador fosse nacional, o polo petroquímico da Bahia, ele era mais pujante, ele tinha mais oportunidades de trabalho. E ali eu fui trabalhar na Siquini, companhia petroquímica, que tinha um modelo muito interessante e estruturado. Ele tinha como se fosse uma trading company instalada, onde nós, dentro daquele departamento, fazíamos absolutamente tudo dentro da cadeia de valor da época, que não se chamava logística, mas era transporte, comércio exterior, despacho aduaneiro, armazenagem, distribuição, enfim.
Para um jovem recém-formado, aquilo foi uma escola fabulosa. Eu sou agradecido por ter iniciado minha vida com uma visão tão ampla, que envolvia tudo, desde a própria atividade de trader até as questões relacionadas a câmbio, a fretamento e por aí vai. Da Siquini, eu fui para Paranapanema, que à época chamava-se Caraíba Metais, era a nossa fábrica lá do polo petroquímico. E foi uma outra experiência fantástica, porque foi para reproduzir aquela experiência exitosa na Siquini e na Caraíba, que estava, naquele momento, sendo privatizada. Foi uma experiência fantástica, porque envolveu, inclusive, era o início do Mercosul, estamos falando ali no início da década de 90, e o início do Mercosul propiciou para mim uma experiência nova e muito importante, que foi a abertura de mercado na região do Cone Sul, enfrentando uma concorrência fortíssima com o Chile. Mas foi uma experiência muito interessante e vivenciando efetivamente a logística na prática, porque tudo aquilo que se fazia era desdobrado na implantação direta de todas as ações e atividades logísticas, envolvendo ali as questões de navegação, as questões do transporte rodoviário, desembaraço aduaneiro, armazenagem alfandegada, depósitos fiscais naquelas regiões, enfim, foi uma experiência fantástica. Da Paranapanema, Caraíba, eu já vislumbrava fazer um mestrado, um estrito sensu. Primeiro, sempre gostei muito da sala de aula, quer seja como discente, quer seja como docente. Vislumbrava fazer um mestrado na Universidade Federal da Bahia e foi muito importante ter aproveitado ali uma convergência de participar de um projeto do Promo Bahia, na época era Promo Export, que era uma agência de fomento ao comércio exterior dos estados do Nordeste inicialmente. Depois esse projeto terminou se espraiando para alguns outros estados fora do Nordeste. Mas era muito interessante porque funcionava como um Sebrae do comércio exterior. Tanto que esse modelo foi tão interessantemente estruturado e implantado que naquele momento surgia a Apex e houve uma troca muito rica de experiências, principalmente por conta do Promo na Bahia, porque trazia consigo uma experiência muito positiva. Então, em paralelo, entre Promo, mestrado, logo em seguida eu fui participar de um projeto também na Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado da Bahia, onde eu coordenei o Plano de Fomento do Vale do São Francisco, que era para utilizar o eixo do Rio São Francisco, como sendo, inclusive, já historicamente considerado o Rio da Integração Nacional, para a integração dos modais na Bahia, utilizando não só o eixo hidroviário, mas a ferrovia da Centro-Atlântica, juntamente, claro, com os entroncamentos rodoviários existentes. Então, esse foi um projeto fantástico, mas ali concluindo o mestrado, eu fui convidado para trabalhar na Colômbia Nordeste, quando foi implantado ali, em Salvador já, em Simões Filho, a Estação Aduaneira Interior, a EAD Salvador. Então foi um projeto muitíssimo interessante e que me pôs definitivamente dentro do contexto dos operadores logísticos. Desse trabalho na Bahia, fui convidado pelo Grupo Lachman para ser o seu diretor executivo de uma das suas empresas chamadas Integral. A Integral, ela se ocupava de 4 estações aduaneiras aqui na região de São Paulo e um Redex do Rio de Janeiro. Então foi a continuidade desse projeto, desse processo, melhor dizendo, de logística alfandegada, iniciado lá na Bahia, na Colômbia Nordeste, seguindo para Lachman Integral aqui na região Sudeste. Foi aí que eu comecei a me tornar, como eu lhe disse, paulistano. Na sequência, tive uma outra alegria, um outro presente de poder participar, já na Santos Brasil, de um projeto lindo, maravilhoso, que foi a implantação do terminal de veículos. O Brasil tinha, na época, terminais de veículos bem estruturados, me refiro ao da Ford na Bahia, o da Volkswagen lá no Paraná, também no Rio de Janeiro, havia o da General Motors lá no Rio Grande do Sul, lá no terminal de Rio Grande, Suape, em Pernambuco, com um bom terminal de operação veicular, mas São Paulo, que era o maior estado produtor
e consumidor de veículos de qualquer natureza, quer seja veículo de passeio, quer seja veículo de carga, quer seja a entrada e saída de equipamentos para construção, equipamento para o agronegócio, não tinha um terminal de veículos especializado para essa operação. Ali, a Santos Brasil empreendeu esse projeto e eu tive a honra, a satisfação de ser convidado para construir numa modalidade turnkey, ou seja, absolutamente de ponta a ponta, desde o projeto, licenciamento, construção, design operacional, contratações, capacitação, operação, área comercial, ou seja, foi um projeto absolutamente completo, do que me deu muita alegria, muita honra e satisfação em ter processado. Esse projeto pronto, eu recebi um convite do grupo TPC da nossa Bahia para desenvolver as operações que ali se iniciavam na região sudeste. Foi uma outra expansão gradual e muito interessante no conhecimento do operador logístico. Em vários estados do Brasil, em várias cadeias produtivas, quer seja na área de saúde, na área de telecom, na área automotiva, na área de alimentos, em todo o país. Pude participar, tive a grata satisfação de participar de vários projetos e implantações em vários estados brasileiros. Muito bem, esse projeto sendo concluído, eu tive algumas passagens em consultoria, uma delas na Multilog, lá em Santa Catarina, e outra passagem também na Catunace, que é uma empresa belga, que atua bastante na área petroquímica, onde eu realizei nessas duas empresas 2 projetos mais para consultoria. E terminando esses 2 episódios, esse grupo de operadores logísticos nacionais me formulou uma proposta para que nós fundássemos em 2012 a Associação Brasileira de Operadores Logísticos. Com que objetivo? O operador logístico, ele é um setor que, ainda que essencial, fundamental, necessário para o desenvolvimento econômico, por ser um grande e importante integrador de atividades logísticas em todas as suas funções, em todas as suas atividades e segmentos, ele, por ser integrador, ele não tem um regramento, no mundo é assim, não só no Brasil, no mundo, um regramento específico. E não era muito bem conhecido ainda no Brasil a função do operador logístico. No mundo inteiro, chama-se de 3PL, Third Party Logistic Provider, entendendo que o First PL é a própria atividade econômica quando realiza a sua operação logística, normalmente grandes volumes, normalmente tendo a sua atuação em toda a cadeia de jusante e montante, e o segundo, o Second PL, sendo o próprio transportador ou o armazenador. O 3PL, ele é um operador, efetivamente, de todos os setores e elos da cadeia e integrador. Então, o operador logístico, ele é transportador em qualquer modal. Ele é armazenador, sim, em qualquer condição física e qualquer que seja o regime fiscal, armazenagem geral, alfandegada, depósito para terceiros, filiais fiscais, tudo isso. E o que se destaca mais pela sua importância de valoração é a gestão de estoque, porque efetivamente é o que há de mais valoroso, que é a carga, que é o bem maior de todo o processo da logística. Então, naquele momento, em 2012, esses eram 16 operadores logísticos, 16 fundadores, me convidaram para fundarmos a ABOL naquele ano. E assim o fizemos, com o objetivo de fundar, estruturar, regulamentar, representar, difundir um setor que vinha em profunda consolidação e continua em profunda consolidação. Eu creio que assim eu devo ter respondido umas 2 ou 3 perguntas suas, acredito eu. Na verdade, a minha pergunta inicial, César, foi como começou a sua paixão. Eu percebo que essa paixão, né, conforme você está falando, ela ainda existe até hoje, né? Eu acho que isso é uma inspiração, né, para quem está ouvindo aí o GuiaCast, uma vez que, independente de toda a sua história aí dentro da logística e da cadeia de suprimentos, com base na descrição de tudo que você fez dentro do setor, dentro da sua vida, mostra que essa paixão
atuam aí em Desifes e para mim, com certeza, é uma inspiração para quem tá aí ou iniciando a carreira ou já tentando aí progredir dentro da cadeia de suprimentos. Falando um pouquinho com você aí da Ball, eu gostaria de saber quais são os benefícios para as empresas que se associam à Ball, se existe algum motivo principal para elas escolherem a Ball e não outra associação. O que a Ball fornece aí para os operadores logísticos que fazem parte aí como associado? Muito boa a sua pergunta. É importante mencionar que em 2012, quando houve a fundação, o operador logístico, pelo fato dele atuar em vários segmentos e atividades da cadeia logística de valor, todos os operadores logísticos, eles basicamente estão presentes em outras associações. Em sendo assim, qual seria a necessidade efetiva de se fundar mais uma associação? Porque, como eu me referi ali na caracterização dos operadores em logística, as atividades elas são singulares. Então, cada atividade singular tem uma associação, uma representação. O operador logístico, por ser integrador de atividades logísticas, precisava estruturar a sua própria associação que tivesse esta visão, esta percepção de uma atividade integrada. Então, eu acho que o primeiro benefício que se tem ao ingressar na Ball é porque ele está ingressando em uma associação, em uma entidade que está diretamente ligada à sua identidade. A Ball, ela compreende efetivamente a função de integração. Muito bem, a Ball, ela produz estudos, encontros, discussões, debates constantemente para os seus associados. Esta é uma outra importantíssima vantagem e benefício que quem se associa da Ball passa a ter imediatamente. A troca de experiências, de boas práticas, isso tem um valor de representação fabuloso, porque nesses fóruns que nós produzimos, nós trazemos as sumidades, os luminares. São profissionais em todas as áreas, quer seja na área direta operacional ou para discutir economia voltada ao setor e tantas outras, as discussões temáticas como questões de vigilância sanitária, questões relacionadas ao próprio marco regulatório, questões relacionadas à área de saúde ocupacional, de segurança, de meio ambiente, ou seja, tudo aquilo, área fiscal, tributária, previdenciária, sindical, tudo aquilo que está dentro do processo como um todo do operador logístico, quem está presente se beneficia, em primeira instância, dessas discussões. Agora, é importante registrar para o amigo Rodilson e para quem nos ouve que a Ball, ela nasceu para representar um setor. Então, ainda que os associados se beneficiem em primeira instância porque eles estão discutindo, debatendo e produzindo conteúdo, conceito, o setor, de um modo geral, imediatamente se beneficia também, independentemente de estar associado ou não. Mas a vantagem de ser associado é que você está na fonte da discussão, na mesa de análise, na prancheta do desenho. Então, isso tudo faz com que o associado ele tenha essa primeira leitura, esse primeiro ambiente de discussão, que, é claro, é muito salutar, é muito positivo para quem faz parte dessa mesa de discussão. Eu gostaria só de contextualizar aí um pouco, né, minha experiência também. Eu fiz um vídeo anteriormente, uma empresa que eu trabalhei, e um dos critérios, dentro de vários critérios que a gente usava para selecionar o operador logístico que a gente buscava para nossa operação, era que ele fosse associado à Ball. Olha que maravilha! Porque a Ball, ela, como você falou, ela tem todos esses estudos, esse know-how, eles têm que seguir critérios específicos que comprovam claramente a sua capacidade de estar oferecendo o serviço específico. Compliance, exatamente. Então, eu acho que isso foi algo que fez bastante diferença dentro do contexto que a gente estava trabalhando, por encontrar aqueles que realmente faziam parte da Ball e tinham o know-how necessário para realmente entregar aquilo que a gente precisava como distribuição a nível Brasil. Isso é bastante importante. Olha, Rodilson, isso que você está dizendo é tão verdade, e eu agradeço muito a você por ter registrado isso, que um belo dia eu visitava um associado nosso, uma operação recém-inaugurada, e eu me encontrei
encontrava no meio da operação no armazém com o diretor do contratante, do embarcador. E no meio da visita, o diretor-presidente da nossa associada me apresentou ao diretor dele, do seu cliente, e disse: olha, aqui é o César Meirelles da ABOL. E aí ele fez a mesma observação que você fez: então eu quero lhe agradecer. E eu perguntei a ele: por que o senhor precisa me agradecer? Eu agradeço muito a referência, mas qual a razão do agradecimento? Ele disse: porque quando faço bid, eu faço bid com base nos associados da ABOL, porque eu sei que eles têm compliance, eles têm responsabilidade fiscal, eles têm responsabilidade ambiental, eles têm responsabilidade social, todos eles têm um padrão operacional de qualificação absolutamente regular e homogêneo, então é muito mais fácil eu fazer o convite para esses operadores do que, por exemplo, iniciar com uma RFI, uma Request for Information, para depois chegar numa RFP, numa Request for Proposal, né, como você bem se referiu. Então a ABOL, ela também tem essa missão de caracterizar e trazer critérios de qualidade, de compliance, para que a sociedade possa enxergar naqueles fundamentos, os fundamentos necessários, fundamentais, efetivamente, para constituírem-se operadores logísticos de primeira linha, vamos dizer assim. A ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos, representa aí os operadores logísticos. Você poderia tirar a dúvida pra gente, aí eu acho que para quem tá ouvindo, se eles não têm aí a certeza, o que seria, né, um operador logístico? Poderia clarificar aí pra gente? Muito bom, com todo prazer. Um operador logístico, na definição que obtivemos a partir do primeiro estudo realizado no Brasil sobre operador logístico, esse estudo foi realizado em 2014 e entregue em 2015, produzido pela KPMG, Matos Filho Advogados e Fundação Dom Cabral, a partir de um bid que fizemos lá em 2014 com grupos de organizações ligados à academia, ligados à consultoria internacional e aos maiores escritórios de advocacia do Brasil, produziu um estudo que está disponível para todos gratuitamente no nosso site, que é abolbrasil.org.br, chamado lá de estudo completo. E sem cabotinismo, mas nós dizemos que esse estudo foi a certidão de nascimento do operador logístico, por uma razão muito clara, porque nada tinha escrito ainda sobre o operador logístico no Brasil. Tinha muita coisa produzida e bem produzida sobre o PSL, Prestador de Serviço Logístico, que basicamente está caracterizado naquela definição que eu lhes dei de second PL, que é o transportador, que é o terminal, é o armazenador e por aí vai. Então, desse estudo, a taxonomia ou a definição de operador logístico é a seguinte: operador logístico é a pessoa jurídica capacitada a prestar, através de um ou mais contratos, já eu explico por que isso, através de seus ativos próprios ou de terceiros, no mínimo 3 atividades: de transportes em qualquer modal, rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo, dutoviário, o que seja, a armazenagem, qualquer que seja o regime fiscal, como eu me referi, armazenagem geral, depósito para terceiros, alfandegado, filiais fiscais, o que seja, ou condição física, frigorificada, carga seca, carga granel, o que seja, e gestão de estoque, que de fato é aquela atividade que, em termos de valoração, ela é a mais cara do processo, porque envolve aí o zelo direto pelo inventário da produção, quer seja dos seus clientes da indústria, da agroindústria, do comércio. Então, essa é a definição de operador logístico, entendendo que, quando eu digo através de um ou mais contratos, é que o operador logístico, ainda que tenha a obrigatoriedade de estar capacitado a prestar no mínimo aquelas 3 atividades, você, Rodilson, pode me contratar, César, para fazer apenas o transporte rodoviário, ou para eu fazer para você apenas a atividade de armazém geral. Mas, Rodilson, numa visão de one-stop shopping, ou seja, num contato só com o operador logístico, eu posso lhe oferecer o serviço pleno de todos os elos daquela cadeia logística que você me demanda, da primeira à última milha.
família. Muito bem. E por que através de ativos próprios ou ativos de terceiros? Porque o operador logístico, ele precisa ter flexibilidade, pluralidade, celeridade. Então, se você, Rodilson, me contrata para eu lhe prestar um serviço em Goiás, eu tenho que ser célere para prover as soluções que você me contrata com muita rapidez e conformidade na região que você me contrata. Não necessariamente eu terei lá armazéns, não necessariamente eu terei lá frota disponível ou frota capacitada e qualificada para atender aquela operação naquela região, e terei que contratar de terceiros. Por isso é que nós dizemos, e eu afirmo aqui, para que todos possam entender bem, que o operador logístico, ele em absoluto não conflita com nenhuma outra atividade logística. Muito pelo contrário. O operador logístico, ele é o maior e melhor parceiro da empresa transportadora, qualquer que seja o modal. O operador logístico é o melhor parceiro do autônomo, do transportador autônomo de carga. Porque o operador logístico, nós consideramos no mundo inteiro como ele sendo um asset light, ou seja, um detentor de poucos ativos. Em muitas nações, em muitos operadores, eles chegam a ser non-asset, ou seja, sem ativos. Eu prefiro operar 100% com os ativos de terceiros. Creio que com essa explanação eu lhe respondo a pergunta que me fez, correto? Correto. Eu vou estar deixando o link aí da atualização do estudo que traça o perfil dos operadores logísticos do Brasil, feito pela BOL em conjunto com a Fundação Dom Cabral. Para aqueles que quiserem aí entender tudo relacionado ao operador logístico, vai conseguir estar acessando esse link e ter acesso a esse estudo, ok? E foi muito bom, porque nós, além desse estudo primeiro, feito pela KPMG, Matos Filho e Dom Cabral, que lá em 2015, nós fazemos a cada 2 anos, bianualmente, um estudo exclusivo com a Fundação Dom Cabral sobre o perfil do operador logístico no Brasil. O último estudo, na verdade foi o primeiro, e o que fizemos foi entregue em 2018, ele caracterizou o mercado como um mercado muito expressivo. Algo como 260 empresas, uma receita bruta de 81 bilhões, geração de emprego na casa de 1,4 milhão de brasileiros, uma arrecadação superior a 23 bilhões de reais. Mas esse estudo foi feito em 2018 e nós normalmente fazemos ele a cada 2 anos. Então iríamos fazê-lo em dezembro. Todavia, por conta da pandemia, do Covid-19, nós antecipamos esse estudo para agora. Então esse estudo, enquanto nós estamos aqui conversando, ele está em processo de análise, de preparação, e até julho nós iremos divulgá-lo. Agora, no site, Rodilson, vocês todos já encontram o primeiro estudo, que é fabuloso, são 3 volumes, somam em torno de 777 páginas, que caracteriza, faz uma análise ampla do arcabouço jurídico, boas práticas, certificações e tudo mais. Esse estudo da Dom Cabral foi entregue 2018, que também está disponível no site, e esse que nós estamos fazendo agora e que estará concluído em julho, também ficará disponível, todos eles gratuitos, absolutamente gratuitos. Ô César, em um artigo publicado no LinkedIn, você deixou claro que o Covid-19 é mais do que uma pandemia, é um marco disruptivo que mudará o mundo para sempre. Como você acha que esse novo mundo afetará os operadores logísticos num curto, médio e longo prazo? Olha, se você analisar o contexto histórico, nós caminhamos e fazemos as mudanças mais radicais, as chamadas mudanças disruptivas, sempre diante de momentos épicos. Todos eles, quer seja nas 2 grandes guerras, quer seja na Guerra Fria, o término da Guerra Fria, quer seja na queda das Torres Gêmeas, e na pandemia agora não será diferente. Tanto que eu costumo dizer que o processo de fazimento do operador logístico dá-se a partir de um grande momento épico, que é o fim da Guerra Fria. 89 com a queda do muro e 91 com o fim da Guerra Fria. Tivemos depois o fim da inflação
integração em 94, depois tivemos o igualar da empresa nacional com a empresa estrangeira e por aí vai. Quando nós nos deparamos com o Covid-19, nesse momento de pandemia, sem sombra de dúvida, uma série de questões e atributos novos serão instaladas, serão demandadas. Veja você que é um instante épico, é um instante em um momento de disrupção, onde nós temos mudanças de hábito, de costumes, que continuarão, perdurarão e serão incrementadas essas novas ações. Veja você esse momento que vivemos, na construção de lives, de webinars, de entrevistas remotas, de reuniões, encontros, telemedicina, o próprio ensino à distância ganhou uma formulação nova e mais abrangente e dinâmica, a formulação e a instalação de uma nova estrutura urbana, numa visão moderna de sustentabilidade, onde você mora, onde você consome, onde você se diverte, no mesmo ambiente que você trabalha. Então, o conceito de urbis, urbano, ele ganhará, de fato, mais aceleração, né, no processamento dessa mudança. Veja você como é curioso tudo isso. E tudo isso que eu estou lhe dizendo está fundamentado, estruturado no suporte da logística. Porque tudo que nós estamos conversando, temos produtos, serviços, tecnologias, informações em tramitação, né? E a logística ela é a responsável por toda a movimentação, armazenamento e transporte de todos esses processos. Agora, veja você uma coisa, como a pandemia do Covid, ela começa a reverter algumas tendências que vinham. Por exemplo, nós tínhamos uma evolução, até mesmo por conta da sustentabilidade, do uso mais coletivo do transporte, sobretudo com o advento de aplicativos de transporte como Uber e por aí vai. Muito bem. Hoje, diante da pandemia e com a necessidade do isolamento e do distanciamento social, houve uma reversão. Quer dizer, no passado muito recente, antes de Covid, você pensava em vender o seu carro. Hoje, no período pós-pandemia, você diz, opa, eu preciso ter meu carro por conta do isolamento social. O quanto é que isso vai representar para a indústria de venda de automóveis, de autopeças e em decorrência disso tudo? Porque é uma nova ordem de coisas. Lembre-se, pelo menos quem é da minha idade, a juventude que nos ouve só sabe o que é cinema drive-in pelos filmes de Fred Flintstone, porque não é mais da geração dele. Depois dos cinemas drive-ins, você teve todo o advento aí de fitas, de DVDs e por aí vai, e claro, no filme de Netflix, o streaming de uma maneira geral. Olha só que coisa curiosa. Já começa a haver, em alguns estados e países já começam a registrar, o retorno ao cinema drive-in. Por quê? É uma forma de sair de casa para se divertir e é uma forma de sair de casa para se divertir com segurança, em isolamento social. Ao mesmo tempo, você está num conjunto relativamente integrado de pessoas. Como será, então, a ocupação dos shoppings? Já se fala que os shoppings terão um espaço maior reservado para o lazer, para os restaurantes e tudo mais, por serem ambientes mais saudáveis, mais seguros e por aí vai. Ou seja, essa ordem de coisas mudaram ou que ganharam intensificação, né, na forma como transacionar, realmente vai promover na logística, já que a logística é diretamente ligada à atividade econômica, um novo posicionamento. Veja você o que aconteceu nessa pandemia com relação ao e-commerce. É uma atividade que cresceu só no primeiro trimestre entre 26% a 29%, no primeiro trimestre desse ano comparado com o ano passado. É uma atividade que tem uma rampa de crescimento acentuado e ainda comparando o e-commerce brasileiro com o e-commerce americano, por exemplo, nós estamos ainda engateando, então temos aí um território de crescimento vasto, fecundo pela frente. Agora, tudo isso que nós estamos conversando, Rodilson, precisa ter contrapartidas.
Veja bem, qualquer atividade de movimentação, logística, transporte, movimentação de carga, ainda que estejamos falando aqui no olhar da tecnologia e no desenvolvimento disruptivo da inovação tecnológica, nada acontece se não houver a viabilidade física. Claro, você tem que tirar produtos de massa molecular do ponto A para o ponto B, né? Movimentação de carga entre a origem e o destino. Portanto, e para tanto, é fundamental que haja um ambiente de infraestrutura muito bem dimensionado e executado. E aí entram problemas que eu preciso registrar aqui e que nós, brasileiros, quer seja do ambiente público, quer seja do ambiente privado, temos que enfrentar com muita seriedade, muita assertividade. O Brasil, ele ao longo dos anos, ao longo das décadas, ele investiu muito pouco em infraestrutura. E quando eu falo infraestrutura de transporte, de logística, falo infraestrutura de saneamento, falo infraestrutura de telecomunicações, de energia e por aí vai. Se eu estou falando em avanço disruptivo em tecnologia, eu preciso ter um investimento correspondente na área de transmissão, na área de telecomunicações. Como é que eu vou expandir o e-commerce se os rincões do Brasil não têm rede de internet de alta velocidade com segurança? Eu tenho certeza, Rodilson, que você deve ter seus grandes desafios na hora do GuiaCast fazer suas entrevistas e tudo mais, muitas vezes por instabilidade de rede, correto? Sim, não é isso mesmo? Com certeza. Isso tudo significa infraestrutura, porque o software e os aplicativos móveis e os aplicativos em software e os dispositivos móveis, eles têm tecnologia de ponta. O que nós ainda estamos atrás, com um delay em relação a países mais desenvolvidos, é com relação à infraestrutura básica disso tudo. Como é que nós vamos, Rodilson, sair da logística e da indústria 4.0 para 5.0 se nós temos esse nome de lei? Vamos então olhar agora para a infraestrutura básica viária. O Brasil, ao longo dos anos, investiu, como eu me referi, muito pouco, em torno de menos de 0,7% do PIB em infraestrutura logística, enquanto países como Chile, Bolívia, Colômbia, Peru e até Argentina, nosso vizinho, eles investem entre 2,8% a 3,2% do PIB em infraestrutura logística. Agora, infraestrutura logística bem estruturada, moderna, capaz de produzir a integração dos modais, encaminha o país para ter uma redução do custo logístico. Nós somos muito competentes da porteira para dentro, como sempre se fala, e passamos a perder competitividade a partir do momento que colocamos nossa produção nas vias até chegarem aos portos. Então é necessário que haja uma reversão dos investimentos para que a nossa infraestrutura se torne competitiva e possamos assim gerar competitividade para o produto nacional. Agora, é importante destacar que a atração de investimento está voltado a um país que ofereça um ambiente de negócios muito positivo. Isso quer dizer marcos regulatórios positivos, marcos regulatórios simplificados e marcos regulatórios que não tragam em si conflitos, marcos regulatórios que ofereçam simplificação burocrática. E quando eu me refiro a isso, significa dizer que você está trazendo um ambiente de negócio mais fecundo. E aí sim você teria essa correspondente vinda de recursos para o investimento e o atendimento a toda essa necessidade de coisas que são fundamentais para o desenvolvimento da logística de um país. E César, a ABOL está entrando aí no
seu 8º ano de fundação, totalmente dedicados ao reconhecimento do operador logístico. Quais são as conquistas adquiridas dentro desse período que vocês se orgulham de terem feito parte? Positivo. Nos orgulhamos muito de termos trabalhado com órgãos como, por exemplo, a Anvisa. A Anvisa, antes do trabalho que a ABOL vem fazendo de forma colaborativa e transparente, não entendia, assim como o país, de uma maneira geral, também não entendia a função do operador logístico da forma como ele se configura. Então, o operador logístico era visto, ora como transportador, ora como armazenador e ora como distribuidor, isso no âmbito da Anvisa, por exemplo. E o distribuidor no âmbito da Anvisa é aquela organização que compra e vende medicamento. Então é importante dizer que o operador logístico não compra, não vende nada em termos de produto, tampouco produz. Então o operador logístico, ele é, como eu me referi, um operador das funções logísticas. Na gestão que houve na Anvisa, liderada pelo Dr. Jaba Barbosa, pelo Dr. Renato Porto, do DIB e tal, houve muita discussão. Eram mesas e mesas de discussões, os parlatórios, como eles se referiam, e aí deu-se, através da RDC 245, o entendimento do operador logístico tal qual ele é. Agora, veja a importância da compreensão regulatória, Rodilson. A partir do momento que a agência de vigilância, reguladora central do país tem a correta compreensão, isso permeia para as agências de vigilância estaduais e municipais. E o trabalho fica muito mais fácil de ser executado e o ambiente operacional se torna melhor. De igual forma, nós tivemos uma discussão muito positiva com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, por exemplo, que vem compreendendo a cada passo a operação do operador logístico, a função, melhor dizendo, do operador logístico. Isso também tem facilitado muito o ambiente operacional das nossas organizações. O BNDES, já desde cedo, já lá no início da ABOL e quando findamos lá em 2015 o documento que a gente chama de estudo completo, já reconheceu publicamente que o operador logístico, ele tem na ABOL a sua fonte de configuração, de formulação conceitual. Outras secretarias de Estado, a mesma coisa. Muito bem, o projeto de lei da ABOL está pronto, absolutamente pronto, já tendo passado algumas vezes pelo crivo das consultorias da Câmara e do Senado. Eu já mostrei esse projeto de lei, inclusive para governos federais, porque não foi só esse, os outros 2 governos que antecederam a esse eu também já levei, e todos eles enxergam como sendo um projeto absolutamente positivo e transitável, porque ele é absolutamente constitucional, e hoje, inclusive, ele está sendo analisado uma vez mais para dar início à tramitação, porque ele traz no seu bojo 2 questões importantíssimas e uma vital. A primeira, importantíssima, é para os operadores logísticos no sentido de trazer uma compreensão mais translúcida, clara e explícita, já que eu já estou aqui na conversa com você há 49 minutos, nós não temos esses 50 minutos disponíveis para convencer e apresentar a todos os stakeholders o que é um conceito de um setor. O projeto de lei, ele visa exatamente isso. Numa leitura muito clara, simples, direta e resumida, o que é o operador logístico? Quais são as suas funções? Quais são as suas responsabilidades? Qual é o espectro e a fronteira de responsabilidade e de atuação? É a definição da taxonomia. Quais são as atividades que eles executam? O que significa a operação do transporte multimodal nesse âmbito? Da armazenagem, do controle de estoque, da gestão de estoque e por aí vai. Então, esse é o primeiro ponto do nosso projeto de lei, que traz uma clareza muito grande do que é o operador logístico. Agora, o segundo ponto, Rodilson, fundamental, não só para os operadores logísticos, mas que é bom que todos que nos ouvem tenham em mente e compreendam, que é absolutamente necessário haver a modernização do decreto 1102, que é o decreto da armazenagem geral. Nunca foi discutido no Brasil esse assunto antes da fundação da ABOL. O decreto de armazém geral, senhoras, senhores, jovens que nos acompanham,
acompanham, stakeholders de qualquer natureza, público, privado, por favor, compreendam que a armazenagem é atividade fundamental em qualquer cadeia produtiva. E o decreto 1102 é datado de 1903. É uma lei de 116 indo para 117 anos. É um decreto que ainda fala em contos de réis. É um decreto que ele ainda impõe carimbo em verso de nota fiscal e entrega documental às juntas comerciais do Brasil. Ora, se nós vivemos na era eletrônica digital, um decreto anacrônico, secular, não corresponde à natureza desenvolvimentista do país. Então, apoiar o projeto de lei da ABOL é apoiar um projeto de lei em benefício do desenvolvimento do país. Ô, Dilson, não é crível que possamos interagir com demais países mundiais com um dos nossos decretos mais importantes, dos marcos regulatórios mais importantes, datado de 1903. O governo federal do governo atual, em vários dos seus ministérios, tem Secretaria de Desenvolvimento Digital e Modernização de Gestão, Secretaria de Digitalização de... Ora, meu Deus, todos precisavam apoiar de primeira mão e primeira linha o projeto que a ABOL apresenta, primeiro, por não trazer conflito com absolutamente ninguém, nenhuma área, e segundo, porque ele vem em benefício à melhoria do ambiente operacional do país. Então esse é o nosso estágio atual, nós estamos aí avaliando, a partir do momento que essa leitura seja feita, para iniciar o quanto antes a tramitação do projeto de lei da ABOL, que traz esses dois pontos de observação. Vou partir agora, César, para as minhas últimas perguntas, né, visto que a gente já está se excedendo um pouquinho aí no tempo. A primeira delas é, se você tivesse a oportunidade de resolver uma única dor do setor de logística, o mais urgente, qual seria e por quê? Puxa, meu conterrâneo, você agora parece que não gostou da minha entrevista, porque essa é uma pergunta que me deixa num desafio terrível. Como é que eu vou resumir um ambiente tão complexo em uma só pergunta, em um só ponto? Eu me sinto incapaz de resumir em uma só questão, mas poderia lhe dizer com muito conforto que nós temos 3 grandes desafios para atender ao desenvolvimento da logística no país. O primeiro, que eu lhe afirmo com total verdade e convicção, que é a questão da reforma tributária. Um país que tem o IVA, o Imposto de Valor Agregado, o VAT, ele consegue desenvolver as suas ações logísticas de forma muito mais leve. O Brasil, além de ter uma força de expressão que eu vou usar, 27 ICMS, ainda tem os impostos em cascata, como PIS, COFINS, contribuição social e por aí vai, que oneram não só diretamente a operação logística, mas o produto nacional. Agora, além disso, você tem as obrigações acessórias, que aí cai no segundo ponto que eu quero me referir, da desburocratização, que se faz mister. Eu vou dar alguns exemplos. No transporte rodoviário, por exemplo, o transportador é obrigado a portar não só os links da nota fiscal eletrônica do cliente para fins de averiguação e fiscalização, mas tem que portar as notas fiscais físicas. 2, é obrigatório o porte, não só os links digitais do conhecimento de transporte eletrônico, friso eletrônico, como também portá-lo fisicamente. É também obrigação do transportador rodoviário portar o manifesto de carga eletrônico, não só no link digital, como fisicamente. Agora, imagine você uma operação fracionada com NP fatorial de cargas. Quanto de documento aquele veículo transportador, aquela carga ali irá transportar? Fora os documentos pertinentes aos demais órgãos anuentes, intervenientes e reguladores, como qualquer outra agência, e as características da carga, aqueles documentos inerentes à carga, certificações e certificado de qualidade, por aí vai.
Esse é um ponto. Imagine você a cabotagem. Vocês sabem que na cabotagem, ainda que seja um transporte doméstico, a cabotagem tem quase a mesma exigência de número de documentos do que o do longo curso? Pois é. Então, como é que nós vamos oferecer para uma logística célere e uma logística integrada? Aliás, eu digo que logística integrada é pleonasmo vicioso, não existe logística desintegrada, nem física, nem documental, se você tem tanta amarração documental. Eu me referi à lei do OTM, do Operador de Transporte Multimodal, que é uma lei do final da década de 90, que naquele instante pressupunha a reforma tributária e não veio. Hoje nós temos na NTT um registro de mais ou menos 450, não sei, porque eu não me atualizo nisso todo dia, registros de OTM, e você não tem um conhecimento emitido, porque a reforma tributária não veio e você não tem como emitir um conhecimento com tanta questão fiscal envolvida nesse processo. E, por fim, eu já tinha falado isso antes, a questão dos marcos regulatórios. É preciso tê-los simplificados. A questão das concessões, das permissões, esses marcos regulatórios. Nós temos um país continental, plural. O que é válido para uma região pode não ser para outra do ponto de vista de solução de regramento. Então, veja você que o país ele tem que ter essa visão, quer seja da reforma tributária, a célere, ela precisa da questão da desburocratização ser uma bandeira de todos e a construção de marcos regulatórios simplificados que propõem um ambiente de investimento, um ambiente de negócios, um ambiente operacional leve, eficiente e eficaz. Minha penúltima pergunta, né, uma vez que você está tão envolvido aí nas resoluções dos problemas e soluções da logística, que tipo de legado, né, você mesmo, César Meirelles, já deixou ou gostaria de deixar, a fim de ser lembrado aí como uma referência frente às conquistas do setor? Muito obrigado pela sua gentileza em fazer essa pergunta, mas eu acho que se eu pudesse dizer assim, meu maior legado é minha paixão pela logística, minha paixão pelo setor, meu comprometimento, minha busca sempre pela transparência, pelo compliance. Eu acho que isso é algo que eu faço questão de compartilhar com todos e mostrar que esse é o único caminho que eu acredito. E claro, eu quando aceitei junto com os associados fundar a ABOL, meu maior sonho, meu maior desejo no âmbito da ABOL é ver a atividade reconhecida e regulamentada para que haja um ambiente propício de operacional e, em sendo assim, você atraia mais investimentos. Em atraindo mais investimentos e desenvolvimento, você vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, vai gerar mais arrecadação. É um círculo virtuoso que eu gostaria de ver implantado. E para minha última pergunta, né, eu gostaria de agradecer aí ao nosso sponsor para esse episódio, que foi a W6 Connect, que proporcionou o nosso contato e promove o Supply Chain Summit, no qual você deixou um depoimento no evento ocorrido aí em 2019. A minha pergunta sobre esse tema é qual a importância, né, de termos encontros dessa natureza, como o Supply Chain Summit, para o setor de logística, a fim de compartilhar conhecimentos, colaboração e networking dos altos executivos do setor? Olha, é fundamental. Uma atividade tão rica, tão plural, tão essencial, tão necessária, que é efetivamente intensiva de mão de obra, de capital, de tecnologia, ela demanda discussão, ela demanda debate, ela demanda troca de experiência, ela demanda troca de lições aprendidas. Ela demanda esse fórum ativo, fecundo e permanente. E eu acho que a questão da pandemia vai mostrar a todo mundo que nós precisamos mudar a ótica de um ambiente de extrema competitividade para um ambiente de extrema cooperatividade. E a cooperação, ela só se dá com os agentes sentados na mesma mesa, trocando e discutindo as questões convergentes, as questões que podem ser compartilhadas, o goodwill de cada um, tudo aquilo que a pessoa e aquela organização pode trazer para somar, para trazer para o setor, para os setores, para a economia e para a sociedade, questões positivas de construção de um círculo virtuoso. Não é possível que as sociedades elas sejam tão exclusivas, elas têm que ser inclusivas. E quando eu me refiro a sociedades inclusivas, eu me
me refiro a sociedades que seja no âmbito do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social. E eventos como o da W6 Connect, que já houve o Supply Chain Summit Brasil, ele propicia uma discussão muito rica, muito fecunda. Não só traz os diversos stakeholders, como esses stakeholders apresentam as suas experiências, apresentam seus casos de sucesso, apresentam suas lições aprendidas. E isso tudo produz um ambiente muito fecundo para que germine soluções em prol do desenvolvimento do país da forma que efetivamente nós precisamos. Então seria essa a minha análise em relação a esse evento. Muito obrigado, pela sua participação. Eu agradeço imensamente pela oportunidade dada ao GuiaCast em termos alguém que realmente contribui e representa o setor de logística e principalmente faz a diferença frente aos operadores logísticos. Você poderia deixar os seus contatos, os contatos da BOL e as suas considerações finais para os ouvintes do GuiaCast? Meu contato via e-mail é o Cesar, CESAR.Meireles, com um L só, @abolbrasil, tudo junto, abolbrasil, Brasil com S.org.br. Podem me mandar via e-mail, que eu tenho o maior prazer em atender. E gostaria de, como considerações finais, agradecer muito a você, Rodilson, pela sua ampla, detalhada e generosa condução nessa entrevista, parabenizar você por toda essa condução, agradecer a todos que nos ouviram. Quero agradecer também a equipe do W6 Connect, na pessoa do Lohan, que tem nos dado também apoio importantíssimo nessa agenda, e mencionar que o momento é de cooperação e união. Até junto com o Lohan, eu apresentei a ele um movimento que nós estamos participando, do hashtag Vamos Virar o Jogo, que é um movimento de inclusão e de discussão nessa maneira que nós estamos nos referindo. Já são quase 500 empresas que participam desse processo, que foi um processo estruturado por dois empresários, o Alexandre Barsi e o César Souza, para promoção dessa discussão e desse debate. É absolutamente apartidário, sem fins nenhum de comercial de lucro, e que certamente pode enriquecer debates futuros. Então a minha consideração é que movimentos dessa natureza, qualquer que seja ele, somam e trazem um efeito muito positivo. Eu tenho certeza que o evento Supply Chain Summit lá do W6 Connect vai ser um evento com essa natureza, com esse diapasão de convergência, de plataforma plural, discursiva e transparente em prol do setor e em prol do desenvolvimento do nosso Brasil. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Cesar Meireles, presidente da BOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain, e se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. Eu sou o Rodilson Silva com Cesar Meireles, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima, tchau, tchau. Um grande abraço, até mais, amigo. Felicidade a todos. Equalab.